Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom pessoal, vamos continuar nossa aula sobre o artigo 611-A da CLT, Direito Coletivo do Trabalho na Veia, né pessoal? Então a gente já viu o artigo 611-A, o que pode ser negociado, 15 incisos exemplificativos, não é aquilo não é tudo que pode ser negociado, são infinitas possibilidades, mas a reforma trabalhista veio e disse sobre isso, ok, pode se negociar. Tá? E agora a gente vai analisar os parágrafos do artigo 611-A, que trazem conteúdo jurídico bem complicado. Então eu separei uma aula para a gente falar só sobre os parágrafos do artigo 611-A. Próxima aula, pessoal, 611-B, que é o que não pode ser negociado. São vários incisos também que estabelecem lá direitos constitucionais que estão previstos em lei, né, que não se mexe. Direitos em que não se mexe. Inclusive, é ilícito negociar sobre eles. E a gente vai ver por que o legislador escolheu a palavra ilícito. Justamente porque, se isso for negociado, é possível o judiciário anular essa cláusula. Então, veja só, eu separei essa aula porque você vai perceber uma artimanha aí do legislador reformista da CLT que tentou de alguma forma engessar o judiciário. Mas, pessoal, para a prova da OAB, você vai anotar o que está no 611-A, 611-B, que não foi revogado pelo STF até o dia da sua prova, que não foi declarado inconstitucional. Se isso vai ser aplicado na prática ou não, é a prática que vai dizer. São os seus argumentos, são o caso concreto. Tudo bem? Então, olha só. Aqui a gente vai estudar para a OAB. Você vai sair daqui sabendo pelo menos a lei. Mas eu vou dar algumas ferramentas para você pensar o que significam esses parágrafos que são muito importantes e já foram objeto de prova e são fundamentais para a gente entender a matéria. Agora, olha só. Se você quer uma preparação específica para a primeira fase da OAB em trabalho para o seu trabalho, siga-nos nas redes sociais, entre no Hotmart, tem o link na descrição desse vídeo, compre o nosso curso. Qualquer dúvida, estou à disposição se você for aluno ou não, né? Se você for aluno que adquiriu o curso, ou se você só está assistindo às nossas aulas gratuitas na internet, o intuito é ajudar vocês a chegar mais perto da OAB e para você que não é advogado ou não é futuro advogado, aprender um pouco mais sobre direito do trabalho. Beleza, pessoal? Então, vamos para os slides? Estamos aqui a falar de direito coletivo. Então, o direito coletivo são as relações coletivas, sindicato da empresa, sindicato dos empregados, sindicato da empresa ou a própria empresa, que nós vimos que a empresa é um corpo jurídico coletivo por si só, e o conjunto dos trabalhadores também são um corpo coletivo, e eles estão no mesmo patamar jurídico, podem negociar, certo? De igual para igual. Também vimos os artigos importantes, 611-A, 611-B, além de outros artigos que já caíram na prova da OAB. Negociação coletiva é gênero, do qual são espécies, acordo coletivo ou convenção coletiva. Aí nós vimos ali os incisos do artigo 611-A, tudo que pode constar em acordo coletivo ou convenção coletiva, certo? Ou naquele contrato individual do empregado hipersuficiente, que tem curso superior e ganha mais de 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Mas aqui pra gente, tá? O que vale é entender os parágrafos do artigo 611-A. Vamos para o primeiro parágrafo. Artigo 611-A, parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º, artigo 8º da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, veja o que está escrito lá. Foi acrescentado o parágrafo 3º no artigo 8º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente. Isso aí, pessoal, é amarrar o judiciário.
Eu, sinceramente, nunca vi algum artigo parecido com isso no ordenamento jurídico. Se você souber de alguma coisa parecida com isso, nos avise, mas eu nunca vi a jurisdição tentar ser amarrada pelo legislador. Mas, pessoal, para a tua prova da OAB, o que vale é isso aqui, tá? Então, ó, não vai, só vai poder, ó, parágrafo 3º, ó, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pela intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O legislador quis dizer, o legislado prevalece sobre, o negociado prevalece sobre o legislado, né? Caput do artigo 611-A, e o que foi, aí vem o parágrafo 1º, o que foi negociado dentro desses incisos ou qualquer outras hipóteses não pode ser analisado pelo judiciário se não for sob os requisitos do Código Civil, que vai analisar se o objeto é lícito, aí que entra aquela palavra ilícito que eu disse do artigo 611-B. O artigo 611-B da CLT diz que é ilícito negociar sobre os temas que rola, né? Os temas elencados no artigo 611-B. Então aquilo é negócio ilícito, então o judiciário pode analisar. Percebeu como que o reformador da CLT juntou? Falou, ó, 611-B não pode porque é objeto ilícito. Parágrafo 1º do 611-A. O judiciário só vai analisar conforme o parágrafo 3º do artigo 8º. Parágrafo 3º do artigo 8º. O judiciário só vai analisar a convenção coletiva sob o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, ou seja, o que se decidiu não se mexe, ou conforme o Código Civil. E o Código Civil analisa o quê? Se o agente é capaz, se o objeto é lícito, possível, determinável, né? Determinado ou determinável, e se a forma não é prescrita em lei. Então, o reformador deixou tudo amarradinho. Você pode falar disso? Ok. Você não pode falar disso. Isso vai ser objeto ilícito. Calma aí, vamos... Percebe o raciocínio primeiro, ó. Negociado prevalece sobre o legislado. Judiciário não pode analisar o negociado, exceto pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva ou se ferir alguma requisito do artigo 104 do Código Civil. Agente ilícito, né? Se o agente for ilícito, não pode. Perdão, agente capaz, se o agente for incapaz, não pode. Objeto lícito, se for ilícito, não pode, que é o artigo 611-B. Então, e aí ele vem e falou, 611-A, ok, tá liberado, 611-B é ilícito. Por isso, vai poder ser analisado a ilicitude pelo judiciário. Olha como que o judiciário ficou amarrado. Mas, pessoal, na prática, o judiciário, ele que interpreta as leis, né? Ele que interpreta as leis no caso concreto. Então, ele... Primeiro que, de um ponto de vista jurídico, qualquer incompatibilidade de um texto de convenção coletiva com a Constituição já vai derrubar a convenção coletiva. Certo? Ademais, o judiciário tem autonomia, mas veja só onde o reformador tentou chegar. No exame da convenção coletiva, a Justiça do Trabalho só vai poder analisar, conforme o Código Civil, ou seja, o agente capaz, o objeto ilícito, a forma prescrita. Agente, objeto e a forma. Entendeu? É uma restrição. Está restringindo a atuação da jurisdição. Então, é isso que diz o parágrafo 1º. Tá, professor, na OAB você vai fazer o quê? Você vai conforme a CLT, tá? E eu tô falando isso de verdade. Vai conforme a CLT. Se a prova for contra o que diz a CLT, você que vai entrar com recurso. Porque foi contra a CLT. Depois, na prática, é outra história, tá? Vamos seguir? Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício
do negócio jurídico. Olha, aqui também, pessoal, é o seguinte, não ter contrapartida para tirar direito não vai ser não vai viciar o negócio jurídico. Mas lá na frente a gente vai ver que se tirar uma cláusula que compensa a outra, as duas caem. Então, ficou esquisito, tá? Ficou esquisito. A inexistência de expressa indicação de contrapartida, que significa, tô tirando de um lado e aqui, ó, eu tô colocando isso aqui. Né? Essa indicação da contrapartida por ter tirado o A não enseja a nulidade ou vício do negócio jurídico. Tá? Então, pode continuar não precisando de contrapartidas específicas, né? Agora, olha só o que a reforma trabalhista fez. Ó. A reforma trabalhista pôs fim à discussão acerca do princípio da contrapartida. Tá? Porque, às vezes, um determinado direito, sendo prejudicial aos contratos anteriores, ele era declarado nulo. Se não tivesse uma contrapartida específica. Agora, não precisa mesmo dessa contrapartida específica. Percebeu? Ficou mais vantajoso para o empregador. Claramente, mais vantajoso para o empregador. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo deverão prever proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência. Então, possibilidade de reduzir salário? Pode, está permitido reduzir salário. Mas por um determinado período, e durante esse período em que foi reduzido, tem garantia de emprego. Mas isso já é uma cláusula compensatória uma da outra. Obrigatoriamente reduzir o salário tem que ter contrapartida da garantia. No parágrafo 4º diz, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito. Aí, pessoal, uma cláusula declarada nula, só a contrapartida também é. Pô, mas não precisa nem indicar. Mas se indicou, as duas caem junto. Whatever. É assim que vai funcionar. Então, se eu dei uma vantagem a mais e aquela... se eu tirei uma coisa, mas eu dei outra, se o que eu tirei caiu, né, o que eu dei também cai. Tá, mas e lá que não precisava da contrapartida? Não, lá não precisa de contrapartida mesmo. Então, assim, tem algumas coisas que não se encaixam perfeitamente. Mas para a prova da OAB, lembre-se. Caiu a cláusula que retira direito, a cláusula compensatória cai junto. A cláusula que tira um direito não precisa da cláusula compensatória expressa. Acabou. Beleza? Para a prova, é isso que vai valer. Né? Se reduz salário, tem garantia de emprego pelo mesmo tempo e a análise da jurisprudência vai se restringir aos requisitos da lei do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma não prescrita em lei. E agora vamos para o quinto inciso, o quinto parágrafo, que esse é um pouco mais complicado porque envolve uma questão processual, tá? Eu vou ler ele primeiro, depois eu vou explicar. Então, os sindicatos subscritores. O que é um subscritor? É um assinador, é alguém que assina, é alguém que está ali no contrato junto, que firmou junto, certo? Então, um sindicato que assinou a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessário, vamos pela morfologia que chama, né? Vamos entender o significado de cada raiz da palavra, de cada significante dentro da palavra. Olha só, litis de lide,
consortes, consórcio. Então, pessoas que estão na lide juntas. Pessoas que estão na lide juntas. Então, lides consortes, pessoas que estão na lide juntas, necessários. Então, é obrigatório que façam parte da lide quando convenção coletiva, acordo coletivo, seja ação individual, seja ação coletiva, tenha como objeto a anulação de cláusula desses instrumentos. Então vamos ler tudo, ó. Os sindicatos subscritores da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como lides consortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas destes instrumentos. Então existe lá uma ação individual ou uma ação coletiva proposta por alguém, algum interessado, que queira anular a cláusula da convenção. Veja, o objeto da ação é anular a cláusula da convenção. A convenção é um contrato, é uma negociação coletiva, certo? É um contrato coletivo, um instrumento coletivo. Vamos colocar o nome que a doutrina dá. Um instrumento coletivo com cláusulas convencionais, acordada entre as partes. Uma cláusula determinada lá é nula. Alguém, numa ação individual ou numa ação coletiva, ou seja, alguém, algum empregado, alguma empresa, ou alguém, um sindicato, Ministério Público do Trabalho, qualquer outro interessado, associação de trabalhadores, entra com ação coletiva ou com ação individual. E nessa ação o objeto é aquela cláusula, senhor juiz, ela é nula, retire ela do ordenamento jurídico, anule ela. Quando isso acontece, e isso é ação própria, não é de forma incidental. O que é de forma incidental, professor? Num processo, você pede que ela não seja aplicada. Você está pedindo para ela não ser aplicada, você não está pedindo para ela ser excluída do ordenamento jurídico. Quando você pede para ela ser excluída do ordenamento jurídico, os sindicatos subscritores são litisconsortes necessários. Tá, quem assinou aqui a convenção coletiva, o juiz vai ter que chamar todo mundo para defender, apoiar ou contestar a ação. Não, realmente, eu não tinha visto por esse lado. Os argumentos trazidos ali na inicial, de fato, essa cláusula é nula. Ou o sindicato vem, não, essa cláusula é válida. Ela serve para isso, para isso, para isso, porque atende isso, isso, isso. Na negociação vai acontecer isso, isso, isso. Então, incidentalmente, não é litisconsorte necessário. A ação própria, para o fim de anular uma cláusula coletiva, a reforma trabalhista disse, sindicatos que assinaram, todos têm que ser chamados para serem litisconsortes necessários, para que possam exprimir, se manifestar, se defender, recorrer, fazer o que quiser para defender ou para não defender a cláusula que está sendo solicitada a anulação. É difícil de entender isso, pessoal? Um pouco, confesso. Por isso que a gente desenha. Eu desenho no papel, às vezes, para entender um artigo de lei. Alguém entrou com uma ação. No objeto da ação, estava lá. Anular cláusula de acordo com convenção coletiva. Quando a ação é própria para tal fim, eu tenho que chamar quem? O sindicato subscritor. Então, tem que olhar quem assinou e acrescentar ali no polo passivo da ação. Beleza, pessoal? Às vezes, essa ação é intentada só contra o primeiro que assinou, ou o maior sindicato, ou o sindicato que está vinculado àquela empresa, enfim. Ou contra determinada empresa. Mas quando você ataca a convenção coletiva e quer a anulação daquela cláusula coletiva, tem que chamar os sindicatos que assinaram. Essa é a ideia do parágrafo 5º. Eu me estendi um pouco para explicar ela, porque realmente, quando você mistura direito coletivo com ação coletiva, personagens coletivos, litisconsorte necessário, anulação de cláusula contratual convencional coletiva, claro que não poderia ser fácil a explicação, né? Espero que vocês tenham entendido e que
Se cair na OAB, você na hora mate. Não, ó. A ação é própria para anular a cláusula coletiva, tem que chamar o sindicato de subscritores. Basta você decorar isso, que você vai bem se cair uma questão nesse sentido. Bom, pessoal, eu acho que isso é tudo que eu tinha para dizer sobre os parágrafos do artigo 611-A da CLT. Próxima dica, artigo 611-B. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.